que é a relação com a sua mãe? Como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude ao lado dela? Quando você pensa em sua mãe, que sentimento que vem? Que pensamento que brota na sua mente? Falar de mãe hoje se tornou uma coisa tão preciosa para mim que eu já tô na 5ª gravação desse vídeo. O meu grau de exigência para esse vídeo tá sendo muito maior do que dos outros. Não que os outros não tenham uma alta exigência, claro que tem. Eu procuro sempre fazer o meu melhor, mas esse é precioso por causa do tema mãe e tudo que eu fiz para conseguir resgatar o amor que ela tinha por mim e eu por ela e que ainda tenho por ela. Enquanto esse vídeo não ficou assim perfeito para mim, demonstrando a minha verdade, a minha autenticidade, a minha emoção com relação a esse tema, eu fiz esse tanto de gravação, que eu quero expressar toda a minha alma nesse vídeo. Gente, durante anos da minha vida, minha relação com a minha mãe foi dificílima. Eu achava que a minha mãe me via como uma inimiga dela. Era como se eu tivesse vindo para esse mundo para incomodá-la. Talvez você não se sinta dessa forma. Talvez você não tenha tido uma relação difícil com a sua mãe. Ou talvez você até tenha tido uma relação difícil com a sua mãe, mas hoje tá legal, tá bem. Vocês estão bem. Excelente. Que bom. Eu quis fazer esse vídeo porque eu quero mostrar para você o que foi que eu tive que fazer por mim para eu me reconectar com o amor da minha mãe por mim e com o meu por ela. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mudar a sua visão, a sua percepção com relação à sua mãe. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Gente, eu amava muito a minha mãe. Aliás, eu ainda amo. Ela faleceu, mas eu amo a minha mãe, porque eu penso nela todos os dias. Todos os dias eu penso na minha mãe. E eu sinto um carinho, um amor e uma gratidão muito grande. E eu vou te contar como que eu consegui chegar nesse ponto. Porque minha relação com minha mãe era uma verdadeira montanha-russa. Uma hora era o céu, outra hora era o inferno. Passei a minha adolescência, a minha juventude pisando em ovos. Eu tinha tanto medo dela porque ela era muito crítica, muito sarcástica, estava sempre fazendo comparações, muito briguenta, autoritária, mandona. Ela humilhava muito, ria, debochava. Então ela tinha um comportamento que realmente me incomodou muito, me fez sofrer. Todas as vezes antes dela chegar do trabalho, eu andava pela casa, eu circulava a casa procurando alguma coisa que tivesse fora de lugar, fora de ordem e que de repente ela não ia gostar caso ela chegasse. Eu ficava sempre armada, assim, sabe? Não tinha absolutamente nada que realmente eu conseguisse fazer ou ajeitar que a agradasse. Dificilmente, muito difícil era conseguir agradar a minha mãe. Ô, menina, era difícil um elogio. Não me lembro da minha mãe me elogiando diretamente pra mim, eu não me lembro. Agora, uma coisa eu desenvolvi. Se eu quiser, eu sou como um gato de manhã. Eu acordo, levanto, faço tudo que eu preciso de fazer sem emitir um único barulho. Eu mexo em panela, eu abro e fecho porta sem fazer barulho. É impressionante a habilidade que eu tenho de ser silenciosa. Agora, eu não tô aqui para ficar falando as coisas ruins que eu vivi com a minha mãe. Não é esse o objetivo do vídeo. Uma das coisas que eu fiz, então, por mim, para lidar com toda a mágoa, raiva e rancor que eu sentia em relação à minha mãe, foi o quê? Reconhecer isso. Reconhecer. É olhar para minha criança ferida, magoada, ressentida, humilhada, desvalorizada, olhar para ela e deixar que essa dor venha à tona e saia e vá embora, esvaziar esse copinho. É preciso que a gente se abra e entre em contato com essas feridas internas que a gente tem. Por mais que hoje a sua relação com a sua mãe seja boa, seja legal, aquela criança que mora em você e que já foi muito ferida um dia, tá viva aí dentro de você e continua reverberando, você tendo ou não consciência disso. Nem todo mundo teve uma relação difícil com
com a mãe. Mas se você que está aí me ouvindo teve, deixa nos comentários aí, deixa eu saber o que acontece com você, como que você se sente em relação a isso. E curte esse vídeo e compartilhe com aquela sua amiga que você sabe que também precisa de ouvir o que eu tenho para dizer agora. Eu me lembro que teve uma vez, eu devia ter, sei lá, 37, 38 anos. Eu já estava casada com, hoje ele é meu ex-marido, mas na época eu estava casada. Eu estava na casa da minha mãe, a gente estava discutindo e o modo como ela se referia a mim, né? Ah, você é uma menininha estúpida, idiota, imbecil, né? Não sabe de nada, você é um inútil. Então, eu ouvia isso aos 13, aos 15, aos 20, aos 25, 30, 35, né? Até que ela morreu. Ouvir essas coisas e perceber e sentir isso era muito doloroso para mim. Claro que não foi o inferno o tempo todo. Nossa, a minha mãe quando estava bem era o verdadeiro paraíso. Era maravilhoso. Ela era bem-humorada, engraçada, divertida, uma mulher super dinâmica, inteligente, sabe? Eu devo muito a ela de momentos assim maravilhosos que eu tive com ela. De muita alegria, de muita descontração. Uma das minhas maiores forças de caráter é a inteligência social. E uma das características da pessoa que tem inteligência social é a adaptabilidade ao outro, é a capacidade de compreender o que está acontecendo com o outro e eu me adaptar a isso. Então eu me adapto facilmente a grupos de pessoas, a locais, com diferentes tipos de pessoas. E eu acredito que eu tenha desenvolvido essa habilidade na minha relação com a minha mãe. E essa habilidade me ajuda muito no meu trabalho. Então eu devo muito à minha mãe. E aqui eu já deixo uma segunda dica. Aceite o seu passado do modo que ele foi. Ainda que sua mãe esteja viva e você passa ainda por problemas com ela, procure aceitá-la do modo como ela é. Porque se ela não te dá o que você quer que ela dê, é porque ela não dá conta de dar. E quanto a isso, você não tem o controle. Você não tem como controlar. Você pode aspirar e ter expectativas. E enquanto você ficar atrelado às expectativas, você não vai aceitá-la do jeito que é. Não é concordar, não é achar lindo o que ela faz ou o que ela fez. Libera isso da sua vida. Bom, essa é a mãe que eu tenho. Essa é a mãe que eu tive. O que eu posso fazer? Nada. Reconheça tudo de bom que você é hoje, que você tem hoje e que você deve a tudo de ruim que você experimentou no convívio com ela. Reconhecer na dor a sua luz, o que você tem de melhor. Tudo é um processo. Você não vai conseguir fazer isso assim, da água para o vinho. Quando a gente não aceita os pais, a mãe que a gente teve, o que fica? Fica o vitimismo, fica a lamúria, o remoer, fica o rancor, a mágoa. Em forma de quê? De pensamentos, tipo, gente, minha mãe não tem condições, minha mãe é doente, minha mãe não merece a filha que tem. Por que minha mãe faz isso comigo? Por que minha mãe me trata desse jeito? Minha mãe nunca me deu crédito, ela nunca acreditou em mim. É por isso que eu sou assim. Quando você não aceita isso, você age com revolta, com mágoa, com rancor. É porque você está conectado com a raiva. E muitas vezes você está conectado com a raiva sem necessariamente sentir raiva. Pensa sobre isso. Eu tô aqui gravando esse vídeo que, se fosse em outros tempos, só de eu me referir à minha mãe, só de eu fazer uma referência a ela, eu já me emocionava, já ficava um peso para mim. E hoje tá sendo tão leve falar sobre isso, né? Hoje eu falo das dificuldades que eu tive com ela, com a consciência de tudo que isso me trouxe de bom. E quando eu tenho essa consciência, eu acho graça. Eu rio. Graças a Deus eu tive a mãe que eu tive. Eu não deveria ter tido outra mãe. Terceira coisa que eu fiz, que foi na minha formação em constelação familiar, quando um representante da minha mãe foi colocado na minha frente. E durante a dinâmica, né, a técnica, né, eu pude ver a minha mãe realmente. E foi tão maravilhoso porque eu consegui vê-la através das aparências, através daquilo que ela me mostrava, através da autoridade dela, da raiva dela, do sarcasmo, das humilhações, sabe? Da chatice dela, do mau humor dela, do descontrole dela. Como ela era uma mulher infeliz. E eu ter percebido isso com um olhar de compaixão. Eu me conectei com a dor dela. Quando você percebe com humanidade
com acolhimento a dor de alguém, você sente compaixão por essa pessoa. E quando você sente isso, você entende muitas coisas. E quando eu consegui entender, eu falei, cara, não se trata de não me amar. A gente, quando é criança, poxa, minha mãe não gosta de mim, por que ela me trata assim, né? A questão não é que ela não me amou, a questão é que ela não conseguia me dar além do que aquilo que ela me deu. Eu consegui enxergar que por trás das broncas, por trás daquela rejeição, por trás das críticas, tinha muito valor envolvido, tinha muito amor envolvido. Quando eu me conectei com esse amor, o meu amor por ela veio de um modo desimpedido, porque a raiva foi liberada. O peso de 1 tonelada saiu das minhas costas. Eu não sabia que era isso que eu procurava minha vida inteira. Me deu aquela sensação, nossa, eu achei o que eu precisava. Eu simplesmente achei o que eu precisava, que era me conectar com esse amor. Agora sim, eu posso olhar para o meu futuro, eu posso olhar para a minha vida, eu posso olhar para a minha profissão, eu posso olhar para o meu marido atual, para os meus filhos e seguir em frente. Porque eu sei que minha mãe sempre me amou. Gente, é difícil descrever isso. É difícil descrever. Porque é o tipo da coisa que a gente precisa sentir. E a quarta coisa é a reconciliação. Quando você se permite encarar a sua raiva, o seu medo, as suas mágoas, botar isso pra fora, você aceita o que vem. Fica mais leve. Às vezes você só se dá conta do que precisava o dia que você tem aquilo. Nossa, era isso que eu procurava e não sabia o que era. E o que é a reconciliação, se não o perdão? Ninguém muda ninguém. A minha mãe morreu infeliz e sem mudar. Se minha mãe tivesse viva hoje, talvez eu tivesse os mesmos problemas com ela. Aí só dependeria de mim, o modo como eu quero estar. Quando você consegue chegar nesse ponto com a sua mãe, a sua vida se transforma. Virou uma chavinha? Sabe uma chavinha? É por isso que eu tenho uma chave aqui. Eu tenho uma chave aqui no meu braço. Ela representa isso. É uma chavinha que a gente vira dentro da gente. E aí você entende coisas que precisavam de ser entendidas, mas que estava difícil de entender porque tinha muita mágoa envolvida. Então, esvazia seu copinho. Se permita, se abra para isso. Põe isso para fora. Aceita, aceita. Procure enxergar através das aparências. Ó, o papo tá bom, o papo tá muito legal, mas ó, tchau, tchau.